Olá pessoal, esse é o canal do Professor Poiato e a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Orientalismo do Eduardo Said, de 1978, um clássico que vira e mexe cai nas coisas e vira e mexe estão me perguntando a respeito também, né? Ele é um livro, como eu já disse, publicado por esse autor, que é um palestino-americano, nos anos 70 para os anos 80, ele vai fundar o tal dos estudos pós-coloniais e ele vai colocar uma pedra de toque, um primeiro conceito que, no fundo, ele é bem simples, mas que a gente tem que entender que é um olhar sobre o discurso, que é uma novidade dos estudos sociais naquele momento, né? Então, o que é orientalismo? Definindo em poucas palavras, o orientalismo é a sociedade ocidental, nossa sociedade, olhando para as outras e descrevendo como elas são a partir de criações próprias, em que vão definir o tal do Oriente em dois caminhos, né? O Oriente ele é exótico, ele é estranho e ele é menor, ele é inferior. Essa é a visão básica do tal do orientalismo. O oriental ele é estranho, ele é exótico, ele é interessante, mas ele é inferior, ele é irracional, ele é espiritual, qualquer coisa assim. E aí o Said ele vai trabalhar com uma ideia que até então parecia um pouco absurda, mas se a gente parar para pensar é meio óbvia. O Oriente, como essa ideia que a gente tem, que é uma mistura do árabe, do chinês, do japonês, do coreano, tudo oriental, né? Essa ideia do oriental, do Oriente próspero, misterioso, distante, ela é uma construção do Ocidente, é uma construção europeia, é uma construção daqui, não de lá. Eles não se veem dessa forma, eles se veem como diferentes uns dos outros, eles se veem com características uns dos outros, inclusive olham pra gente com as nossas características. Então, essa ideia de generalizar, de juntar, de somar, é uma ideia ocidental. A gente juntou isso num pacote, falou, lado de lá do mundo é desse jeito. Então, o Oriente ele é uma invenção social, ele é uma ferramenta social criada, né? Nesse sentido, o Oriente ele pode ser colocado como um discurso de poder. Ele não é neutro, ele é uma forma de dominação do Ocidente para com o Oriente, uma dominação simbólica, uma justificativa para as ações práticas, uma forma de domínio, né? E vai colocar o Ocidente sempre como superior. Superior em qual sentido? O Ocidente constrói essa superioridade a partir da ideia de racionalidade. Eles são exóticos, estranhos, espiritualizados, irracionais. Nós somos os racionais, não espiritualizados e blá 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 blá. Portanto, a nossa sociedade ela é superior. Ela deve levar essas formas, né? Hoje em dia a democracia, né? A gente é democrático, eles são autoritários. A gente tem que levar nossa forma de governo, nossa forma de vida para eles. Quem nunca viu uma comida oriental e pensou, ai que nojo, nunca entendeu bem o que é o orientalismo. O orientalismo é justamente isso que incutiram na sua cabeça. A comida deles é nojenta, isso é limpinha. E eles vão olhar para essa comida e falar, será? Não necessariamente, entendeu? Bem, e aí a gente tem o orientalismo, ele é produzido por várias fontes, né? Fonte cultural, cinema, livro, nananã. Mas tem uma produção acadêmica muito forte. A ciência vai, por muito tempo, produzir o oriental como estranho. Filólogos, que são os estudiosos da língua, vão tratar quase como alienígenas, né? Historiadores, relatos de viagem, todos eles somaram para que a Europa criasse uma imagem exótica do Oriente e do Oriental, e das sociedades orientais, e construir isso como tal do orientalismo. Se a gente fosse estabelecer o orientalismo numa espécie de linha do tempo para sua conformação, a gente teria, antes do iluminismo, as representações religiosas. Então, uma clássica é o Maomé como impostor, a religião de Maomé como uma religião impostora, né? E aí quando a gente vê lá as pinturas, né? Vai ter sempre
porque a gente nem pode, né, representar Maomé na religião islã, mas a gente vai ter essa colocação dele nas pinturas do Ocidente como um impostor, como alguém no local do sagrado real, e vai ter esse discurso sendo espalhado. Então, antes do iluminismo vai ter essa visão do exótico, do estranho, dos que adoram o falso, adoram o que não é correto, e aí vai. Depois, no século XVIII, você vai ter uma projeção já militar imperial de Napoleão Bonaparte, toda aquela expedição dele no Egito. Lembrando, a gente já falou sobre a importância da expedição do Egito na questão da Palestina. Vão lá no vídeo da Palestina ver sobre o imperialismo fóssil e a gênese do imperialismo fóssil e a ideia de ocupação da Palestina. E essa expedição também vai construir uma ideia de um Oriente exótico, né? Napoleão vai lá e começa a redescobrir o Egito e a trazer isso para o Ocidente, criar a primeira onda de egitomania. Essa onda ela vai se repetir de tempos em tempos, há uns 50 anos a gente tem uma onda sobre o Egito Antigo, egitomania mesmo. Virou um conceito por causa disso. Então a primeira onda de egitomania vai ter a entrada ali, a retirada dos sarcófagos e tudo mais. E essa expedição napoleônica vai fundar a visão exótica que a gente tem do Oriente, como se o Oriente fosse a coleção de sociedades antigas, um olhar quase sobre o passado da humanidade estaria ali, e o presente da humanidade, portanto, estaria na Europa. Essa relação passado-presente, racional-racional, sagrado-profano, verdade-mentira, ela vai estabelecer a superioridade ocidental no discurso sobre o Oriente. Bem, no século XIX, isso vai se estabelecer a partir obviamente, da prática colonial, né? E além da prática colonial, a gente vai ter a definição gramatical. O trabalho da ciência vai ser criar uma gramática do Oriente, entender e traduzir, e nesse trabalho de tradução, subestimar as línguas e as formas de vida e o passado, e tratar o passado como presente, e reforçar esses pilares que eu disse para vocês, né? Moderno, antigo, presente da humanidade, passado da humanidade, língua moderna, língua antiga, racional, irracional, religião verdadeira, religião falsa, sagrado, profano. Essa é a visão que o Ocidente vai construir sobre o Oriente. Durante o início do século XX, o orientalismo então vai se escancarar como projeto político, porque a Europa vai precisar administrar o Oriente. Eles vão ter projetos coloniais. E na hora dos projetos coloniais, e nas universidades e tudo mais, eles vão ter que formar quadros no Oriente para administrar, né? Então a Inglaterra, por exemplo, quando domina um território na Ásia, domina um território no Oriente Médio, precisa formar quadros lá para manter sua dominação. E às vezes eles vão para a faculdade, às vezes eles vão ter que estudar, eles vão ter que saber certas coisas. Então a forma como eles vão separar o curso do colonizado e do curso da metrópole, a forma do colonizado pensar, a forma da metrópole pensar, essas construções todas, elas vão, e a construção do preconceito mesmo, né, de tratar agora fisicamente como menor, como menos racional, como menos capaz, como controlável, como manipulável, tudo isso vai se consolidar no projeto colonial de vez. E no pós-segunda guerra, a gente vai ter uma reconstrução do orientalismo, uma reutilização do orientalismo. Primeiro, para agora não mais da Inglaterra, mas dos Estados Unidos, né? Essa passagem de bastão de poder, digamos assim, e que vai ter uma questão muito interessante, na minha humilde opinião, porque a gente tem uma visão de que a construção do árabe como perigoso é uma construção de agora. É uma construção das Torres Gêmeas para cá, dos anos 2000. Mas não, é desde os anos 40, desde os anos 50, quando você tem as disputas pelos territórios do Oriente Médio, ou seja, pelo petróleo, com a União Soviética. Tudo isso vai construir uma imagem agora não mais só de inferior. Porque até então, perceba, eu falei de sagrado, profano, racional e irracional. Normal, exótico, presente da humanidade, passado da humanidade. É uma inferiorização. Mas agora eles não estão falando mais de inferiorizar. Agora o papo não é mais inferiorizar. Agora eles são perigosos. Esse é o discurso norte-americano para o árabe. O árabe ele é perigoso e vai construir a periculosidade do árabe na Guerra Fria, com a sua proximidade com os comunistas.
E depois disso, com a sua não. Se a gente pegar para pensar, né, a construção terrorista, o que é o terrorista na cultura americana? É aquele que não mede as consequências, o inconsequente. Por isso que o Coringa é um ótimo terrorista, ele é um inconsequente. A inconsequência é a tradução do terror, né? Aquele que faz a violência sem pensar naquilo que pode gerar e sem ter um objetivo claro para si, para o futuro, né? Então, a construção moderna do terrorista enquanto árabe, ela se vem desde os anos 50 do terrorista enquanto perigo e o Oriente enquanto perigo. E não só, eu estou falando do árabe, né, mas se a gente parar para pensar, a China, quando faz a sua revolução, os Estados Unidos vão construir uma imagem mundial do perigo amarelo, perigo chinês, que vai ser reforçado com uma construção anterior do perigo dos japoneses, porque eles foram inimigos da Segunda Guerra. Né? E aí vai indo, você vai superar o orientalismo enquanto alguém menor, inferior, pequeno, para alguém perigoso. E qual que é o problema dessa evolução na prática? E aí é uma coisa que o Said vai desenvolver em outros textos, e principalmente na sua fala, né, nas suas palestras, que a evolução da inferiorização para a periculosização do Oriente, ou seja, essa evolução do conceito de orientalismo, né, desse discurso orientalista, vai permitir que salte de uma visão de dominação territorial propriamente dita para uma visão de eliminação física dessas pessoas. Da dominação colonial para a guerra. Né? Eles são menores, inferiores, pequenos, eu domino. Eles são perigosos, eu destruo. Essa é a visão do Ocidente em relação ao Oriente, né? Qual é a principal técnica do discurso orientalista? A essencialização. O árabe é assim, o islã é assim, o islâmico é assim, as pessoas são assim, as pessoas são assim. Sociedades ocidentais são sociedades complexas, nas descrições são feitas, são sociedades em disputa, com partidos políticos, sociedades orientais não, elas são assim. É aquele monolito lá, aquele povo que é desse jeito. Às vezes tem muito mais gente do que no seu país, mas você é complexo e eles são simples. Eles são aquela coisa lá, eles agem desse jeito assim, eles são assim mesmo, a cultura é assim. Esses monolitos que a gente vai construindo é um debate, uma essencialização, um debate orientalista, né? Generalização, hierarquização e fragmentação. Né? Indiano é assim, chinês é essa forma que a gente tem, bem livro didático de conhecer o Oriente, é um discurso orientalista. Né? E essa essencialização hoje do perigo, o Oriente é perigo, perigo amarelo, perigo terrorista, perigo islã. Essa visão é um discurso orientalista na sua essência. Né? E se a gente for pegar qual é para finalizar a discussão sobre esse livro, qual é a sua principal colocação aí nas ciências das humanidades, é que ele vai fundar o tal do estudo pós-colonial e ele vai ser uma defesa profunda da pluralidade e da agência dos povos orientais sobre o mundo e sobre si mesmo. Então, é um livraço. Ele tem muitas passagens, ele tem muitos melhores exemplos do que eu consegui lembrar aqui para separar para vocês. Mas é isso, vale a pena a leitura, vale a pena conhecer e lembre-se dessa frase, né? O orientalismo nada mais é do que o Ocidente falando sobre o Oriente de maneira a exotizá-lo, inferiorizá-lo e hoje a periculosizá-lo, não sei como falar essa palavra. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Se você está vendo isso aqui pelo corte, não esquece de curtir, compartilhar. Manda uma pessoa que está querendo entender o que vai gostar desse corte. Manda para alguém que vai achar que eu falei um monte de bobagem. Também vou adorar responder o comentário dele. E muito obrigado. Tchau, tchau.